O novo reajuste no preço da gasolina e do diesel pode encarecer alimentos, energia e vários produtos, né, que a gente utiliza, produtos industrializados. Para você entender esse efeito cascata, que vai muito além das bombas ali nos postos de combustível, e também saber como lidar com mais essa alta nos preços, a gente convidou para conversar ao vivo aqui com a gente um economista, Luiz Eduardo Gaio. Ele já está posicionado para tirar todas as nossas dúvidas. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre esse tema, né, Luiz Eduardo? Como a gente viu na reportagem, as pessoas não sabem mais o que fazer com tanto reajuste. Bom dia a todos que nos assistem. Realmente, é muito triste a gente ver essas altas do combustível que nos preocupa bastante, principalmente para quem tem uma renda que depende bastante de transporte público. Mas é isso aí, vamos falar um pouco sobre economia aqui e combustível, né? Perfeito. Luiz Eduardo, como que a gente pode, diante de tantos reajustes e mais essa alta, a gente já viu que alguns postos, né, já aplicaram esse novo valor, outros ainda não, mas isso deve, infelizmente, acontecer nos próximos dias. E aí as pessoas que utilizam de carro sentem de forma até mais rápida esse efeito. Porém, até quem não tem um carro vai sentir isso pesar no bolso, né? Exatamente, o combustível, as energias de forma geral, tanto a energia elétrica quanto o combustível, ela afeta toda a economia do país. Assim, quando a Petrobras aumenta, eleva o preço do diesel e da gasolina, a gente percebe nos postos no dia seguinte, quando a gente vai abastecer o carro. Mas a partir desse momento, a gente começa a ver um efeito em cadeia. Por quê? Porque todos os produtos da nossa economia ele é transportado por meio de caminhões, pelo qual utiliza diesel. Então, ao mesmo tempo que a gente vê o aumento nos postos de combustível, esse aumento chega também no arroz, no feijão, na salada, no vestuário, nos medicamentos, na farmácia e demais. Então, é em cascata. Hoje a gente percebe nos postos, amanhã a gente pode perceber esse aumento nos demais produtos, né? Voltando um pouquinho para essa questão do abastecimento mesmo dos veículos. Muito se ouve falar naquele cálculo, né, para saber o que é mais vantajoso, se é o etanol, se compensa mais colocar gasolina. Ainda funciona? É uma boa estratégia esse cálculo? É uma boa estratégia, é 70% do preço da gasolina. O que o ouvinte, quem está nos assistindo, deve fazer? Vai chegar no posto de gasolina, se seu carro ele é flex, ou seja, ele abastece tanto com álcool quanto com gasolina, ele olha o preço da gasolina e multiplica por 0,7. Se o preço da gasolina ficar abaixo, vezes 0,7, abaixo do preço do etanol, compensa sim colocar gasolina. Agora, se o etanol estiver mais barato, compensa colocar o etanol. Aqui no estado de São Paulo, os postos de gasolina têm geralmente já esse cálculo pronto, mostrando o percentual do preço do etanol em relação à gasolina. Ele tem que ficar em torno de 0,7. O que acontece também, que aí não é tão bom para a gente? Essa alta da gasolina eleva também o preço do etanol, porque as pessoas vão fazer essa conta, vai chegar no posto de combustível e vai optar por abastecer o etanol e, consequentemente, a gente vê a alta dos dois lados dos preços, né? Qual seria uma estratégia também, de acordo com a sua orientação e seu conhecimento, para economizar mais nesse momento? De repente, aquela carona com o vizinho, tem alguma orientação para que as pessoas possam economizar, visto que o reajuste está aí, vai aumentar, o salário permanece a mesma coisa praticamente? Como que as pessoas podem proceder para sentir um pouco menos essa alta? A primeira dica que a gente percebe é buscar um mecanismo mais barato de transporte. E aí a gente está falando do transporte público, a gente está falando de uma carona, igual você mesmo pontuou, ou até mesmo que aí já não tem custo de transporte em relação ao combustível, que seria as bicicletas e demais a pé, que é um jeito que é até bom para a saúde, mas para a população de forma geral não é tão fácil. Se você não conseguiu uma forma de um transporte público com os amigos e demais, e vai ter que tirar o carro da garagem, também é sempre interessante você buscar aquele carro pelo qual você economiza o combustível no final do mês, porque você vai transportar todos os dias, né? E pega aquele carro, talvez você tenha, que ele é mais econômico. Não tem solução. Vou precisar do meu carro que consome muito, só tenho esse carro. Então busque abastecer onde os postos que tenham combustível mais barato.
Mas tome cuidado com a questão da qualidade do combustível. Mas é sempre bom aquele combustível, aquele posto, tem sempre um posto na cidade que tem um preço um pouco mais em conta. Dá uma fugidinha, abastece lá. Uma outra solução que a gente vê que está surgindo com essas altas dos combustíveis são aplicativos de cashback. Então, possibilita com que as pessoas cadastrem esses aplicativos, abasteçam o combustível e recebam um crédito na conta por meio do próprio aplicativo. Então, não tem uma solução muito mágica, né? É só você gerir essa sua vida em questão do transporte, né? Perfeito, essa dica dos aplicativos é bem interessante. Às vezes a pessoa vira assim e fala, mas é tão pouquinho que volta, mas volta, né? E diante da situação que a gente está vivendo, já é uma boa alternativa com certeza. Várias orientações aí do economista Luiz Eduardo, mas só para a gente fechar esse nosso papo, a gente falou bastante da questão mais imediatista ali, que é de fato o combustível, mas você falou também no início das consequências disso para o dia a dia, né? E uma coisa que a gente precisa diariamente é de alimentos. A roupa dá para você deixar para comprar um pouquinho mais para frente, de repente o lazer dá uma segurada, mas a alimentação pesa bastante, né? Qual seria a orientação nesse caso? Pesquisa também? A pesquisa entra aqui como um ponto importante para você de repente pagar menos no supermercado, na padaria? Exatamente. Hoje em dia a gente tem muita informação, então não precisa necessariamente a gente pegar aquele papelzinho e ficar visitando todos os supermercados, anotando os preços, igual a gente fazia na década de 90. Então a gente já está, essas informações estão mais fáceis, existem diversos sites que fornecem os preços dos produtos. Então cabe ao consumidor buscar uma orientação sobre o que realmente ele precisa consumir. Separa o que é supérfluo, aquilo que você mesmo pontuou, que eu posso deixar para amanhã ou para depois, e o que é essencial. Geralmente, a alimentação e medicamentos entram no grupo dos essenciais. E aí, a partir desse momento, procura aquele supermercado, aquela venda, aquele local pelo qual você consegue um preço mais atrativo. O controle das suas contas financeiras é importante. Anote tudo, mantenha um certo controle, verifique o que você está gastando de supérfluo que não seria importante nesse momento e o que é essencial. A partir desse momento que você consegue controlar, você começa a ter um planejamento da sua vida financeira. Da mesma forma que eu disse que existem aplicativos hoje em dia que auxiliam nesse cashback de postos, existem também aplicativos, o próprio site do banco, às vezes tem umas informações da nossa vida pessoal. Então, basta esses aplicativos, você consegue fazer a gestão dos seus recursos por meio de lá, pelos próprios aplicativos. Então, a pesquisa é sempre bem-vinda. Com certeza, em todos os aspectos, né? Conversamos com o Luiz Eduardo Gaio, que é também professor, por isso explica de forma tão didática para a gente essas questões que impactam o nosso dia a dia, né? Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, portas abertas sempre aqui no Edição Manhã para os seus esclarecimentos. Ótimo dia para você. Ótimo dia para todos e desejo uma ótima semana, um pouquinho com frio e um pouquinho de chuva, né? É verdade, ótima semana para você também.